Olá, seja bem-vindo aqui ao canal. Se você está procurando um processador para colocar no seu computador de mesa, ou você quer comprar um notebook com um processador e quer entender, ele vem com um Intel, Core i5, e você quer entender se esse processador é bom ou não, eu quero compartilhar um pouco de informação com você nesse vídeo aqui. Eu vou deixar o link, pessoal, de processador da Intel, tá bom? Na versão Core i5 aí na descrição. Vou deixar Core i3 também, o Core i7, o i9, para vocês poderem acessar e conferir os melhores preços do Brasil. E eu gosto bastante da linha Core i5 da Intel. Por quê? É uma linha acessível, né? Ela custa um pouco mais do que o i3. A maior parte dos chips da Intel i3 são mais baratos do que o i5, porém o que o i5 ele oferece para você é muito mais que muitos processadores Core i3, então vale mais a pena. É um investimento que de fato vale muito a pena. A Intel ela tem essa página aqui onde ela mostra todos os processadores que ela possui na atualidade, né? É uma lista completa. E para vocês terem noção, o Core i5 você encontra 124 tipos de processador dentro da categoria Core i5, pessoal. Então é muito processador, cada um com a sua característica específica, feito para um tipo de trabalho, né? Mas o que eu digo para vocês, se atentem à geração do seu processador, tá? A gente vai entrar aqui nessa lista da categoria. Eu quero mostrar para você um Core i5 de excelente qualidade, que é esse aqui de 13ª geração. Os processadores da Intel eles são divididos em geração. Então você tem 10ª, 12ª, 13ª. Então quanto mais atual for, por exemplo, o 13ª foi o último processador que a Intel lançou. Então ele é super atualizado. E isso é bom porque quando você tem um processador atualizado, você vai conseguir rodar os principais programas que fazem sucesso no momento. Você vai conseguir rodar os principais jogos sem ter dificuldade. Então são processadores mais modernos. Quanto mais atual for a geração, no vídeo atual a 13ª é a geração mais atual do momento, né? No mundo é a geração mais atual. Quanto mais moderna for a geração, melhor vai ser o processador e mais desempenho ele vai conseguir trazer para você. Só que existem as variações, né, dentro desses processadores. O que é importante você se atentar quando você estiver buscando um processador da Intel. Por isso que eu trouxe essa lista aqui, ó. Primeiro o nome dele, né, para você conseguir ver o nome do processador, é um i5 de 13ª, esse aqui é o 35U. Esse processador, ou o número de núcleos que ele tem, 10 núcleos. A maior parte dos processadores da Intel i3 tem 4 núcleos, às vezes 6, no máximo 8 núcleos. Mas aqui você já começa aí com um processador de 10 núcleos, uma versão muito boa que aqui é a mais adquirida hoje no Brasil, né? Você tem 10 núcleos de processamento. Então o que isso significa? Você vai conseguir realizar muito mais tarefa de maneira simultânea, né? O que é tarefa de maneira simultânea? O i5, a maior parte das pessoas que querem jogar, que gostam de jogar, que tem um computador para ser streamer, para ser competitivo, para ser um criador de conteúdo do mundo gamer, gostam muito do i5 porque é um processador acessível que você consegue rodar muitos jogos que existem na atualidade. Então, nesse modelo aqui você tem 10 núcleos. Por exemplo, você pode estar jogando, escutando uma música, fazendo uma live. Por exemplo, você tem bastante núcleo de processamento para você conseguir fazer coisas de maneira simultânea. O turbo dele, a frequência max, quanto maior for esses números aqui, pessoal, melhor vai ser na entrega de processamento para você, no seu uso do dia a dia. Esse aqui tem 4.60 GHz, ainda de frequência máxima. Ele vai ter 12 MB de cache, muito bom, e ele tem um processador gráfico. Então, se você não tiver uma placa de vídeo, isso aqui já vai conseguir dar um suporte para você. Obviamente, se você for gamer, você vai precisar de uma placa de vídeo, porque um processador não vai conseguir fazer muito milagre, né? Nos gráficos e tudo mais. Mas, por exemplo, esse aqui você já vai ter um processador gráfico, que é o gráfico Intel Iris Xe, né? Então, que acaba sendo para você que não tem uma placa de vídeo no momento, ou sua placa de vídeo é muito fraca, você já vai conseguir usar o PC. Então isso é muito interessante. E aí quanto mais vai aumentando esses números, pessoal, melhor vai ser a sua entrega de performance. Isso é muito importante. Então aumenta a quantidade de núcleos, aumenta a quantidade de gigahertz e principalmente o cache e aqui o gráfico. O HD Intel para processadores Intel de 13ª geração, tá vendo? Ele já vem com um processador gráfico mais atual. Isso é muito importante.
Tá? Para quem utiliza no dia a dia, para quem quer jogar, você ter acesso a essas informações é muito interessante. A gente não vai passar por todos aqui, até porque são 124 tipos de processadores, mas com essa tabelinha aqui fica muito mais fácil. O consumo de energia, por exemplo, desse Intel 13º 500 Ti, né, 35 watts. Então fica muito mais fácil quando você tem essa tabela, você entender o que funciona. Esse aqui, ó, 770 é um bom processador gráfico, né, mas não é o melhor de todos. Então às vezes vale mais a pena você tentar pegar, por exemplo, esse 13600HX, né? E tudo vai depender do que está disponível para você, do valor que você tem condições de investir. Isso é muito importante. Mas acessem os links aí na descrição. Se você está procurando um processador para colocar no seu computador, né, da linha i5, ou você quer comprar um computador já ou um notebook já com o processador i5, eu indico que você dê uma conferida aqui nessa lista. E o que acontece? Os processadores que existem em computador de mesa não é o mesmo processador que tem em um notebook. Os processadores de notebook são uma coisa interessante, poucas pessoas sabem disso. Os processadores que existem dentro de notebook é específico para notebook. Por que específico? Porque ele precisa consumir menos energia, muitas vezes o processador ele é menor, muitas vezes também o processador está soldado na placa-mãe do seu notebook, então você não consegue fazer melhorias, né? Não tem como você adaptar um novo processador à placa-mãe ali, é um processo muito custoso e muito arriscado também, que pode muitas vezes não funcionar por falta de compatibilidade com a placa-mãe do notebook. Então, o processador que existe no seu computador de mesa, bem provável que no seu notebook não seja a mesma versão, apesar de carregar o mesmo nome, ou de conseguir entregar uma qualidade de processamento muito próxima, né? Isso é uma coisa bem interessante que poucas pessoas sabem, tá? Então, aproveitem, pessoal, acessem os links na descrição. Tem tido bastante promoção de processador i5 da Intel, principalmente os mais atuais, de geração mais atual. Eu acho que isso é o mais importante. Se você hoje quer pegar um i5, até a própria Intel fala isso, ó. Deixa eu voltar aqui que você vai entender, ó. O i5 aqui a gente está na página do Core i5 e ela coloca aqui, ó, desempenho onde você mais precisa. Deixa eu mostrar para você que vocês não estão vendo, né? Agora eu acho que vocês estão vendo. Desempenho onde você mais precisa. Obtenha o desempenho de que você precisa, onde precisa, quer seja um jogador, criador de conteúdo, streamer ou usuário comum. Por que a Intel coloca isso, pessoal? Porque quando você tem um processador que vai rodar muito bem com os jogos, outras tarefas do dia a dia, como estudo, uso de Photoshop, usar AutoCAD, usar editores de vídeo, fica muito mais fácil. Os jogos, na atualidade, são o que mais consomem processo na sua máquina. Então, se sua máquina roda um jogo com a parte gráfica no alto e tudo mais, cara, qualquer outro programa ela vai conseguir rodar com bastante facilidade. Até porque a otimização dessas ferramentas de trabalho é muito grande pelas empresas que criam. Todas as empresas querem que a ferramenta, por mais robusta que seja, por mais profissional que seja, rode bem mesmo em computadores mais fracos, porque faz parte de um negócio. Então, o bacana de você montar um computador gamer para trabalhar é que você muitas vezes vai ficar com potência sobrando. E isso é muito bom no dia a dia, para você ganhar performance no seu uso, para você trabalhar com mais qualidade. Então, eu sempre sugiro aqui, eu recebo muitos comentários do pessoal falando, pô, eu trabalho com AutoCAD, eu trabalho com criação 3D, que tipo de máquina eu devo montar para ter um setup bom? Eu sempre digo pro pessoal, monta uma máquina padrão gamer, placa de vídeo, bom processador, coloca bastante memória RAM, monta uma máquina focada nisso, porque se você montar uma máquina forte para o mundo dos jogos, com certeza na parte de trabalho ela vai conseguir sobrar desempenho. E o i5 de 13ª já é o suficiente para a maior parte da população que já trabalha, que já joga. Tanto que a própria Intel fala isso, né? Streamer, criador de conteúdo e usuário comum. A própria Intel já deixa isso registrado e é um fato. Quando você coloca um i5 com uma boa placa de vídeo, pessoal, muitas vezes você não sente a necessidade de ter um Core i7, de ter um Core i9, porque ele já vai te entregar muita performance, muita potência. Isso é muito legal e é bem interessante. Qualquer dúvida que você tenha sobre um processador Core i5 da Intel, pode ser 13ª, qualquer outra geração, se você estiver vendo um notebook, às vezes usado, você não sabe se vale a pena ou não,
coloca aí nos comentários que eu estou sempre respondendo as pessoas, tá? Mas saiba que eu vou deixar o link de toda a geração de processador da Intel, i3, i5, i7, os melhores preços do Brasil e sempre vai estar atualizado. Então antes de você sair correndo comprando o seu processador, dá uma acessada aí no link da descrição para você poder conferir, tá bom? Sempre um local confiável aí para que você consiga montar um bom setup, uma boa máquina de trabalho, de estudo, de jogos, para que você tenha realmente uma boa ferramenta disponível no seu dia a dia. Eu convido você para se inscrever aqui no canal. Esse é um canal onde a gente fala muito sobre tecnologia, as principais novidades, tudo que está acontecendo no momento. Então esteja inscrito com o sininho ativado para você sempre receber notificação quando sair um vídeo novo. E o bacana da linha de processador Intel Core i5 é a durabilidade e a resistência. Você refrigerando o seu processador bem, você não fazendo overclock, que é entregando mais potência do que a fábrica permite, do que a própria Intel permite, a capacidade do seu processador durar anos e anos e anos trabalhando todos os dias, pessoal, é muito grande. Os processadores da Intel têm esse reconhecimento de ser resistente e entregar a performance que foi colocada nele durante aí muitos anos de vida útil do processador. Essa é a parte mais interessante de todas, tá bom? O link para os processadores estão aí na descrição, só acessar para poder conferir. Deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado e a gente se vê num próximo vídeo aqui no nosso canal de tecnologia. Até mais!